Graça e paz, meus queridos, estamos de volta mais uma vez com o nosso estudo da Palavra de Deus, da série A Maldição que Jesus levou na cruz. E hoje nós estamos falando nesses dias sobre bênçãos hereditárias, né? Estamos falando sobre esse assunto e então vamos a mais esse texto. O Salmo 112 diz: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Então nós vemos que primeiro a pessoa precisa servir a Deus de verdade, ter prazer em servir, adorar, seguir os mandamentos do Senhor, viver realmente para Deus. Em resposta a esta vida de devoção, fidelidade, amando a Deus, temendo o Senhor, temendo seus mandamentos, tendo nele grande prazer, vem a bênção. O segundo verso diz: a sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Então, nós estamos vendo aqui que existe uma promessa de bênção hereditária para aqueles que temem a Deus. E aí que eu digo, às vezes nós aceitamos a questão de termos a bênção hereditária, mas não aceitamos que há maldição. Eu não gosto nem muito dessa palavra hereditária, eu gosto da palavra geracional, né? Porque quando fala hereditária, parece que dá a entender que está no DNA. E não é isso, ela é algo que acompanha a pessoa. E aqui a bênção acompanha ao que teme a Deus. A sua semente será poderosa na terra. E isso é uma grande verdade. Olha para a descendência de quem é uma pessoa temente a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, que ensina os filhos no caminho do Senhor, e olha os netos, olha os tataranetos. Você vai ver que a bênção de Deus vem sobre essas pessoas. Ele diz aqui: prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Por quê? Porque ele é temente a Deus. Então há uma bênção de prosperidade e riqueza que acompanhará a sua casa, estará dentro da sua casa. Essa é uma verdade, né? Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso e misericordioso e justo. Há dificuldade para o justo? Há momentos de dificuldade, de escuridão na vida? Há, mas por ser temente a Deus, diz o texto que há luz nas trevas, né? Vai haver luz nas trevas. Nasce luz nas trevas, ou seja, Deus sempre abre uma porta e Deus vai trazer sempre uma direção dentro do tempo certo e da hora certa. E aí o texto continua dizendo o seguinte, ele diz assim: o homem bom se compadece, empresta, disporá as suas coisas com juízo, ou seja, com justiça. Ele tem para dar, ele tem para emprestar, né? É essa promessa, e tudo que ele faz haverá bênção, porque é feito com justiça. Diz aqui que o homem bom se compadece, e ele é bom porque teme a Deus. Ele é bom porque Deus o abençoa, e ele tem para dar porque Deus prospera
a vida daquele que teme ao Senhor. E no verso 6, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Isso não quer dizer que ele não terá luta. Luta todo mundo tem, mas elas nunca destruirão ao homem temente a Deus. Ele vai passar e vai ser vitorioso, e Deus estará sempre com ele. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme e confiado no Senhor. Nós ouvimos aí as má notícias de todos os lados, né? Do colapso. Quando você abre as redes sociais, é o que você vê falar que vai ter um reset, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas o justo, aquele que teme a Deus, ele confia no Senhor, o Deus da providência. É Deus quem nos faz prosperar, é Deus quem nos dá vitória. E aí ele confia no Senhor, ele nunca será abalado por isso, porque a base dele é Deus, e ele estará em memória eterna. Quando o justo passa, os seus feitos ficam, e as pessoas vão se lembrar dele no futuro, porque o justo ele deixa uma marca na geração em que ele vive. Isso é bênção geracional. E não temerá maus rumores. Ele não teme os maus rumores. Seu coração está firme e confiado no Senhor, porque ele sabe que quem prospera é Deus. E aí ele continua: o seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Muitas vezes as pessoas tentam destruir o justo, mas Deus é a sua defesa. É Deus quem se levanta para defender aquele que realmente ama a Deus, aquele que realmente vive para Deus. E o texto continua: espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. É claro que nós sabemos que a nossa justiça ela vem de Cristo quanto à salvação, isso é fato. Mas quando se trata da vida social, está falando de conduta, e o justo se conduz com justiça, fazendo o que é justo, comprando e pagando, não dando prejuízo a ninguém e ajudando até mesmo aquelas pessoas que necessitam de ajuda. Por isso que o texto diz: espalhou, deu ao necessitado, porque ele tem para dar, né? Ele não toma, ele tem para dar. E diz mais: ele não temerá, até que veja o desejo sobre os seus inimigos. Porque o inimigo tenta destruir, mas é Deus quem defende. O justo não precisa nem projetar vingança, porque Deus toma o lugar do justo, Deus o defende. E aí o texto diz assim: e a sua força se exaltará em glória. Isso é muito interessante. Tudo na vida do justo vai se tornar em glória, porque é Deus quem faz. É a glória de Deus manifestada, e não nós mesmos fazendo algo que se torne em glória, porque é Deus quem faz todas as coisas. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo do ímpio perecerá. Então veja bem, o ímpio verá e se entristecerá, e fica triste, porque ele gostaria que o justo tivesse algum problema, mas não vai ter nesta área, porque se Deus o resolveu abençoar, ele será abençoado. Se ele foi fiel a Deus, Deus é fiel. O
rangerá os dentes e se consumirá. Por quê? Por causa da inveja. O desejo do ímpio perecerá, porque tudo que o ímpio faz é com injustiça. Muitas vezes a pessoa pensa que a prosperidade de algumas pessoas é bênção. Não. Quando a pessoa adquire as coisas com injustiça, tudo que ele tem, mesmo que pareça ser prosperidade, é maldição. Mas o justo, mesmo que seja o pouco que ele tem, é bênção, se transforma em bênção. E o justo cresce. E Deus dá ao justo, a uns em maior escala, outros menos, mas o justo não padecerá necessidade, porque Deus é com ele. Então, concluindo aqui, existe bênção geracional, bênção para os descendentes do justo. Pense sobre isso. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.